Na gravação. Iniciando a gravação. Gravando aqui para o pessoal ao vivo e em cores para o pessoal aqui do YouTube. Bem, amigos do YouTube, vocês são os privilegiados das prévias aí do nosso podcast. Bem, amigos do Você Tubo. Você Tube. Você Tubo. E é isso aí, né? Sem mais delongas, porque hoje nós estamos com um compromisso com a pontualidade, né? Nós vamos dar início à nossa gravação de podcast. Em 3, em 2, em 1. Olá, você que nos ouve, que nos assiste, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 80. Eu sou o Jonas Faria e junto 81. É isso mesmo, né? Isso. Exatamente. Então, corta 80 e chega de 81, né? Enfim, estamos muito mais avançados. Já passamos das 160 edições, né? 160 episódios gravados, na verdade. 80 edições, 160 episódios gravados. Bom, como eu ia dizendo, meu nome é Jonas Faria e sorte a minha ter Jonathan Mumba comigo para me corrigir também, para fazer companhia nesse podcast maravilhoso. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Jonas? Não, tudo ótimo, né? Sensacional. Astral lá em cima para a gravação do podcast, como sempre. Na verdade, estou corrigindo meu próprio erro, porque eu não alterei o script, e aí, então que acabou ocasionando o erro, né? Então a correção aí foi realmente minha responsabilidade. Mas é isso, cara. É errando que se aprende. O nosso script, inclusive, a gente estava comentando em off antes de começar, um script de qualidade dessa vez, assim. Perfeito. Realmente estruturado. Perfeito. Poucas vezes a gente tem um script tão... Não digo tão completo, mas completo, tão longo, extenso como a gente tem hoje. É um script da maneira como fomos ensinados, né? Aquele script à la rádio mesmo, coisa maravilhosa, né? Que coisa realmente sensacional. E também um abraço para Juan Grings, né? Que embora não esteja conosco aqui, né? No nosso episódio, a gente garante para você que tem uma surpresinha no meio do podcast aí, quem sabe uma participação especial do Juan Grings preparadinha para vocês, caros ouvintes e vocês que nos assistem, mas de qualquer forma, um abração pro Juan Grings, que aliás, né, depois vai editar esse podcast, né? Então, de qualquer forma, sempre junto. Isso, já que você lembrou, né? Então é importante nosso presentinho para ele, né? Exato. Vamos errar bastante hoje para ele se divertir. Capaz, ele vai ter que ouvir tudo, né? No último podcast, pelo menos da NFL, a gente falou que teve alguns erros de gravação, que a internet estava ruim. Eu acho que não teve nenhum, na real, né? Mas ele teve que ouvir tudo. Então, enfim, é isso, né? Amigo é coisa para se guardar. Esse é o tipo de amizade podcaster, cara. Perfeito, cara. Perfeito. Se você tem um amigo, se você está pensando em gravar um podcast, saiba que isso, né, é uma prova de amizade muito, muito, muito grande. E, Jonathan Mumba, qual é que é a ideia do nosso podcast? Passa a visão. A ideia do Toco e Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de John Mayer, ou Mayer, como você preferir a sua pronúncia? João Maia. Ou João Maia. O João Maia. João Maia, aqui, conhecido pelos íntimos. Ele que é um cantor, além de cantor também, compositor, guitarrista, produtor musical, multitalentoso, americano, né? Nasceu em Bridgeport, em Connecticut. Eu adoro esse estádio. Esse estado. Eu tava pensando qual que era o estádio que fica. Vamos ver qual que tem, deixa eu ver. Porque, se não me engano, tem um time de futebol aí, no caso, né? Não futebol americano. Em Connecticut, porque não é um estado muito grande, um daqueles pequenos estados que fica lá na região, assim, lá na parte leste, quase Canadá, já além de Nova York. Mas é um... Olha, rapidão, pausa. Tem o John F. Kennedy Stadium. Tem lá justamente na cidade do menino John Maia. Sabia que tinha um estádio famoso. Não que o time seja, mas o estádio pelo menos era famoso. Então tá aí a menção. Muito obrigado, Jonas. E o John Clayton, ou Clayton Mayer, o cara que já tem 43 anos, e a gente comentou sobre seus sucessos, inúmeras músicas, e também a vida amorosa foi pauta dele, e temos atualizações importantes, né? Um momento de fofoca, que
Ok, são especulações de fãs, a gente não sabe exatamente qual que é a veracidade, né, o tamanho desses boatos, mas especula-se que ele estaria reatando com Jennifer Aniston, ex-namorada, um caso passado, aí, algum tempo atrás, já mais de uma década, poderiam estar se reconciliando, quem sabe. Será que eles são mais do que friends? Toma então essa referência atrás da outra aqui, né? Vamos ver, quem sabe mais do que Friends, não é mesmo? Agora tá passando uma moto aqui atrás, não sei se vocês ouviram, mas realmente, né? Assim, a gente espera toda a alegria do mundo para John Myers, se também for da vontade da Jennifer Aniston também, né? Toda a alegria para ela, é uma coisa sensacional. Eu, como diria, como eu estava dizendo pro Jonathan antes, uma das coisas que eu tenho mais feito é visto os TikToks do John Mayer que atualmente ensina como tocar algumas das suas músicas, né? Não que eu vá tocar, né? Mas eu acho realmente legal de ver como que ele cria as músicas, né? É isso, utilidade pública. Então, caso você tenha TikTok, vai lá e confira, né? Fora a gama de músicas boas que ele tem também, que realmente merece todo o destaque. E merece também destaque no nosso episódio de hoje de NBA, a trade deadline, né? O último dia aí para as trades. E quais são os destaques principais dentro da trade deadline, Jonathan Mumba? Vamos então repercutir as principais trocas que aconteceram hoje, né? Acho que todas que aconteceram hoje. Tem muita trade, mas vamos falar das principais jogadores mais importantes, as equipes que mais necessitavam de reforços, outras que estão tentando realmente se livrar de jogadores, porque a ideia é outra, mas a gente vai falar de várias, só para citar. Tem os Nuggets que foram bem agressivos hoje, conseguiram um baita reforço, mesma situação do Miami Heat, que também já tinha um elenco maravilhoso, cheio de estrelas, reforçou mais ainda com um desejo antigo, um sonho antigo da equipe de Miami. Também tem trocas envolvendo o time dos Bulls, Sixers, Celtics, aí ó, vários times do leste se fortificando para brigar por algo a mais nos playoffs. Tem Mavs também se reforçando, Clippers, Hawks e por aí vai. Várias trocas então no podcast de hoje para a gente analisar. Muito bem, então vamos dar início aqui com o Nuggetão Furioso, né? Porque é aquilo, né? Quando a gente fala de trade deadline, as equipes é aquele gostinho de quem fez as coisas dentro do prazo para resolver mostrar as caras, né? Por quê? Porque trade deadline, como o próprio nome diz, é o último momento, né? Realmente ali em que não vai poder mais fazer trocas até o final da temporada, né? É o momento para isso. Então, normalmente os times mostram a que vieram. Se querem playoffs, fazem de tudo para acrescentar mais profundidade no elenco, para corrigir erros da temporada passada, né? Quando, né, de alguma forma ou de outra, não foram bem nos playoffs ou sentiram que faltou alguma coisa, obviamente. E também para aqueles times que, bom, já largaram mão na temporada e que querem mesmo fazer um rebuild. Então também os times mostram porque ali é quando se desfaz algumas de peças importantes e tal. Então, realmente, é quando algumas equipes dão aí colocam as cartas na mesa e, de modo geral, a liga consegue observar bem e fazer, como a gente vai fazer daqui a pouquinho, né, algumas previsões, alguns impactos importantes desses jogadores dentro das equipes. E o primeiro aqui que a gente colocou é justamente a equipe do Denver Nuggets, né? Que na temporada passada, principalmente lá na bolha, quando chegou, teve muito gás mesmo, conseguiu uma série de 3-1, conseguiu chegar ali, conseguiu força, o Jamal Murray, o Jokic jogaram muito, muito mesmo, continuam jogando muito, e depois, de uma forma ou de outra, também saíram de uma forma frustrada. Mas, nesse momento, eu lembro de umas coisas que a gente ressaltava no início dessa temporada, que os Nuggets não perderam, quer dizer, não fizeram tantas mudanças no seu elenco. Na verdade, até conseguiram manter de maneira coesa aquilo que tinham, e isso pode ser positivo? Pode, ao mesmo tempo que pode ser negativo, já que o Oeste sempre melhora. E pelo visto, os Nuggets realmente conseguiram fazer trocas contundentes, né, nesse momento. As principais delas, né? Primeiro, o Aaron Gordon e o Gary Clark, né, que vem agora para os Nuggets, numa troca com os Magics, em que eles enviam o Gary Harris, o R.J. Rampton e uma escolha de primeira rodada em 2025, né, com 5 primeiros protegidos. Vamos começar por aí. O que dizer a respeito dessa primeira troca aí do Nuggets, que o Aaron Gordon, por exemplo, era um dos caras
mais especulados, né, por vários times, e era um dos que com certeza tinha muita gente de olho nessa trade deadline. Isso, vamos por partes então. O Nuggets realmente manteve muito o elenco da última temporada, mas sofreu uma perda significativa, né? Que foi o Jeremy Grant, que foi para os Pistons. Até a gente ficou meio que sem entender por que ele optou por ir para Detroit, mas ele acabou se tornando talvez o jogador da franquia, né? O astro lá em Detroit. Mas é um jogador que faz muito falta, mais pela parte defensiva, né? Porque foi Perfeito. Ele que brilhou, ele que marcou Kawhi, marcou LeBron James nos playoffs. Era a responsabilidade dele, e ele foi muito bem até na medida do possível, naquela virada nos playoffs, né, sobre os Clippers, onde estava perdendo a série por 3-1 e conseguiu a virada, muito por conta disso, porque conseguiram anular tanto o Paul George quanto o Kawhi, e aí o ataque encaixou, deu certo e conseguiram a virada. Perderam esse jogador, e deu para perceber já nessa meia temporada, um pouco mais que a gente tem até agora, que o Nuggets estava sofrendo com isso. Sim. E vai sofrer ainda mais, iria sofrer ainda mais nos playoffs, sem ter um jogador de marcação de alto nível, porque defensivamente tem bons jogadores, como por exemplo o próprio Gary Harris, que está envolvido na troca, talvez Sim. fosse o principal valor defensivo da equipe de Denver. Agora traz então justamente o cara mais cobiçado, eu acho que talvez seja o nome de maior qualidade que estava nessa free agents, que é justamente o Aaron Gordon, um cara que pontua muito bem, é muito bom no ataque, mas também defensivamente pode acrescentar, que talvez, inclusive, estava vendo análise de críticos, né, de especialistas na gringa, né, nos Estados Unidos, dizendo que talvez o Aaron Gordon fosse o melhor nome disponível, o melhor nome possível para Denver trazer para marcar, então, seja LeBron James, seja Kawhi Leonard, Anthony Davis. É um cara que pode marcar esses caras. Claro que a gente não sabe como é que ele vai se encaixar, né? Sempre tem esse risco, mas eu imagino que dificilmente vai dar errado. Porque é um cara, como eu disse, que acrescenta bastante no ataque. Eu já falei então da defesa, que ele possivelmente vai ser o responsável por marcar esses bons jogadores adversários, mas no ataque também ele pode formar aí um tripé, um cara que vai acrescentar bastante. Já tinha o Jokic, já tinha também o Michael Porter Jr., que estava jogando muito bem, mas ainda não é um astro assim consolidado, ele vem crescendo bastante nessa temporada, e agora tem o Aaron Gordon, mais um cara aí para explorar bastante as bordas, para pontuar bastante também, um cara que pontua muito. Então, o Nuggets eu acho que acertou bastante nessa troca. É o cara que o time necessitava, era realmente uma necessidade escancarada, e agora o Aaron Gordon, a princípio, chega para suprir essa carência, e um caixa, para mim, pelo menos, um caixa perfeito, Nuggets e o Aaron Gordon. Realmente, né? A gente tem que lembrar que a equipe dos Nuggets atualmente é a quinta colocada na Conferência Oeste, né? Tá atrás dos Jazz em primeiro, Suns, Clippers e Lakers, mas o Lakers não tem no momento o LeBron James, não tem o Anthony Davis, pode ser a hora do Nuggets realmente botar esses caras para jogar e chegar lá nas primeiras posições, né, e conseguir um melhor posicionamento e conseguir encaixar o time direto para os playoffs. E é aquilo que a gente dizia, que na temporada passada aquilo que faltou, quando a gente viu o Jokic muito, né? Quando a equipe do Lakers conseguiu manjar mesmo o Jokic, pronto, né? Aí o Nuggets deu uma travada e o Jamal Murray não conseguiu também fazer aqueles jogos espetaculares que ele fez, principalmente na remontada contra a equipe do Clippers. E com o Aaron Gordon já dá um equilíbrio muito, muito bom, mas não fica só por aí, né? Porque os Nuggets também conseguiram o JaVale McGee numa troca que eles mandam para o Cavaliers o Isaiah Hartenstein, né, e uma escolha de segunda rodada em 2023 e uma escolha de segunda rodada em 2027. Aqui, assim, é realmente, eu acho impressionante eles terem conseguido isso, porque o McGee pelo Hartenstein já não estava jogando, enfim, Hartenstein não estava jogando, né, praticamente nos Nuggets, e vindo o McGee, que é uma peça importante, que foi uma peça importante nos Cavaliers, uma peça sólida, realmente dá mais ainda um gostinho de pronto, estamos aí com tudo para os playoffs e vamos aproveitar essa oportunidade. Talvez não pareça de cara, mas é uma troca muito importante ainda também para a equipe de Denver, porque qual que é o objetivo de trazer então o McGee? Os Nuggets precisavam muito de um cara para defender tanto alas quanto também pivôs, principalmente isso, uma necessidade sim, porque tem o Jokic, mas o Jokic também não é exatamente aquele defensor, então trazer alguém para isso, e o McGee se encaixa muito bem
em ambos. Ele consegue marcar muito bem defensivamente, tanto ala quanto pivô. É um cara muito experiente, né? 33 anos, já teve passagem, inclusive, para os Nuggets no início da sua carreira. Não é mais o mesmo, já não tem mais o mesmo atleticismo daquela época, mas é um cara que, por outro lado, traz essa experiência, um cara com muita rodagem em playoffs, já foi campeão, passou por várias equipes e vai acrescentar bastante justamente para a segunda linha. Porque agora você tem um bom reserva, pelo menos eu considero um cara que, óbvio que ele não tem as características do Jokic, longe disso, mas como eu disse, eu acho que a ideia de trazer ele é justamente para defender. É mais um cara para defender, assim como o Gordon também vai ter um papel defensivo muito importante. O McGee vai ter menos minutos em quadra, claro, mas quando estiver em quadra, é um cara que consegue pegar bastante rebote e também para marcar, principalmente então pivôs e alas, que era algo que os Nuggets estavam pecando um pouco nesses jogos, e agora então o McGee deve fazer essa função, principalmente nos playoffs, que como a gente já disse, é o foco dos Nuggets, um time que deve ir com certeza para os playoffs, e aí brigar por algo a mais, já que bateu na trave na temporada passada. Realmente, o que eu gosto assim, do McGee é essa profundidade que ele dá vindo do banco. Às vezes a gente não ouve falar tanto dele, porque, ok, ele estava lá, era reserva nos Cavs, mas está fazendo uma temporada muito boa, né? Pro reserva até meio abaixo dos holofotes. São 8 pontos de média, 5,2 rebotes totais, né? E também consegue assistências, né? Em média ali também uma assistência. E como você disse, ele é um cara experiente. Tem até um dado bem bacana, que das últimas 4 finais, ele jogou 3 das últimas 4 finais, né? E venceu 2. Então também experiência ele tem em playoff. Né? Realmente ele sabe participar de um elenco que é vencedor. Então, com certeza, isso para o Nuggets vai ter um efeito muito grande. E agora, para o Cavaliers, né, rapidinho, antes da gente passar para o próximo, rapidinho falando mesmo do Cavaliers, a gente não tem um destaque abaixo para o Cavaliers, a gente tem para o Magic, então por isso que a gente fala mais para baixo. Mas para o Cavaliers, a ida do Hartenstein é mesmo assim, se ele conseguir jogar bem, ok, mas principalmente por essas escolhas, né, por esses ativos, né, em 2023 e em 2027, né, não tem muito mais o que ser dito. E é um jogador jovem, então, Exato. querendo ou não, vale mais a pena ter um cara jovem, promissor, do que um veterano já com 33 anos. Então, pensando no futuro, um time que está em reconstrução, que não briga exatamente por nada agora, não é essa a ideia dos Cavaliers, tem 2 escolhas, ok, escolha de segunda rodada, mas pode encontrar alguma coisa, e aí um jogador jovem, então faz sentido para um lado para os Cavaliers, uma troca justa nesse caso, né? Realmente adequada, e os Nuggets reforçam muito bem o seu time, como eu havia comentado, só para fechar esse assunto, então a equipe dos Nuggets parece que vai dar um passo a mais agora, porque o Jokic está tendo uma temporada de MVP, a gente já comentou sobre isso, um cara que pode ser, pelo menos tem calibre de MVP nessa temporada, tem bons valores além dele, a gente sempre comenta do Jamal Murray, do MPJ, agora também com o Gordon, então é um time que realmente eu acho que sobe um patamar agora, porque era um time bom de playoffs, mas agora eu acho que talvez entre para aquele grupo aí do panteão dos favoritos com Clippers e Lakers. É isso, o último destaque só que eu gostaria de dizer a respeito do Aaron Gordon é um dado que é bem bacana, que ele está tendo uma média de 37, um aproveitamento de 37,5 em bolas de 3, que é o melhor da carreira dele, né? Então, melhorou consideravelmente e também dá um poder ali de bola de 3 para a equipe do Nuggets, que a gente sabe que é tão importante quando chega nos playoffs, e aí o playoff é muito 1 contra 1, né? Muito assim, os espaços realmente diminuem. Um jogador capaz de arremessar do perímetro faz toda a diferença. Então, uma baita movimentação. Agora que o nosso próximo destaque também, né, desses 2 times desse time da Trade Deadline, talvez o Nuggets tenha sido o melhor, mas outro também que a gente não pode deixar de destacar é a equipe do Miami Heat, né, que consegue o Oladipo que estava na equipe dos Rockets, não a contragosto, pode ser, né? A contragosto, né? Enfim, dentro dos Rockets que não querem mais nada nessa temporada, com certeza não estava lá tão feliz assim, mas assim, em 20 inícios de jogos, ele teve uma média de 21,2 pontos, 5 assistências, o que é bastante coisa, então ele começou muito, muito bem, né? Mostrou mesmo serviço na equipe dos Rockets, né? Não fez corpo mole, embora os Rockets tenham, até perdi as contas quantas derrotas seguidas, né? Mas chegou a 18 derrotas seguidas até o última vez. Chegou a 20, aí eles venceram. Perfeito, então 20 derrotas seguidas, não que ele tenha feito um papel
tão importante assim em vencer jogos, mas a gente tem que lembrar que agora no Heat ele vai estar junto com o Jimmy Butler, com o Bam Adebayo, com o Tyler Herro, e assim, com certeza o impacto é diferente, com certeza o buraco é bem mais embaixo, com um elenco também tão talentoso como a equipe do Miami Heat, né, vice-campeã da NBA. Muito bom esse movimento, né, Jonathan? Com certeza. Só antes de continuar falando, talvez quem esteja ouvindo, acompanhando o podcast, percebeu um barulho assim, porque começou a ventar um pouco mais aqui agora. Já estava chovendo um pouco, agora começou uma ventania, então qualquer barulho assim de fundo é isso aí, mas não... Árvore caindo, telhado levantando, relaxa, a gente segue tranquilo, daqui. assim, enquanto que a gente estiver aqui assim, no seco, né, não estiver chovendo na minha cabeça, no meu computador, a gente continua tocando podcast. Mas falando então da troca do Oladipo, aí sim, é um sonho antigo, né? O Oladipo, desde a temporada passada, quando ele demonstrou um pouco de descontentamento lá na equipe de Indiana, sugerindo uma possível troca, o Heat era um dos destinos prediletos dele, que ele gostaria de ir, e o Heat também demonstrou interesse nele, tanto que se especulava na hora que ele, naquela troca, né, do Harden, que envolveu o Oladipo e tudo mais, se imaginava que talvez ele fosse para Miami, mas não, ele acabou indo nessa troca, então, para Houston. Aí a gente já imaginava que ele permaneceria lá por muito tempo, e agora, então, ele chega onde ele queria, né? Então, possivelmente vai estar mais feliz, mais motivado agora em Miami, até porque tem um time muito mais competente, com condições de já brigar por título. Sim. Agora, né? Atual, foi finalista na última temporada. E o que acontece? O Oladipo é aquele cara que vai reforçar muito a armação desse time, não que não tivesse qualidade, tem bons nomes, tem o Tyler Herro, tem o Goran Dragic, um cara mais experiente, tem o Kendrick Nunn, e agora ainda tem o Oladipo, que é um cara muito bom, e a ideia é justamente dele. Ele é um criador, né? Um criador de jogadas, um cara que cria muito chute, muita jogada para os companheiros, e é isso que se imagina dele lá em Miami, deve ser titular, justamente fazendo isso. Um cara que vai criar chances para os outros, também consegue finalizar, pontuar bastante, mas Miami tem muito cara, muito atirador, né? Muito cara pontuador, tem Jimmy Butler, tem o Tyler Herro, tem o Bam Adebayo, e agora o Oladipo realmente um baita time, não só o quinteto, eu acho que o time titular do Miami é realmente muito bom, com essa troca, com a chegada do Oladipo, mas o banco de reservas também tem qualidade. A gente já comentou semana passada que trouxeram a Ariza, a gente vai falar também da outra troca, trazendo o Bjelica. O Miami também fez um baita trabalho agora reforçando o time para os playoffs, assim como o Nuggets também chegou muito perto, né, foi vice-campeão. Então eu imagino que esse momento que o Heat investiu tudo que tinha, e assim foi feito, agora trazendo o Oladipo, realmente uma troca também, que eu tenho poucas ponderações para fazer. Muito bem, como você disse, né, como você disse, não, como eu não disse, só reforçando, então vai o Oladipo pro Heat, e os Rockets recebem o Avery Bradley, o Kelly Olynyk, e uma escolha de primeira rodada em 2022. Cara, assim, rapidamente, mais uma vez os Rockets juntando gente nova e também ativos, né? Um time que realmente está comprometido com isso. Nesse caso, jogadores diferentes, jogadores novos, não exatamente novos de idade, né? São novos de idade, exato. Experientes. Eu acho que aí pro Rockets não foi uma troca tão boa assim, porque o Oladipo vale mais do que isso que foi envolvido nessa troca, mas Houston não tinha mais uma capacidade de... Não é como se ele tivesse capacidade de negociar, né? Poder de negócio. Basicamente, os Rockets estavam de mãos atadas, e aí só o Oladipo escolhendo para onde queria ir, e eles meio que escolheram tal coisa que Miami enviou, e é isso aí, eles tiveram que se contentar com isso. O Avery Bradley talvez seja o nome mais interessante, um armador experiente, um cara que muito bom passador, um cara que consegue segurar a bola e fazer que o jogo flua, o jogo funcione, mas já não é um grande armador, pode acrescentar sim para os Rockets, ou até mesmo servir como moeda de troca no futuro. O Olynyk também tem suas qualidades, mas é mais uma escolha de draft para os Rockets, que estão claramente se reconstruindo, pensando no time para o futuro. E é basicamente isso. Não foi uma troca tão vantajosa para Houston, mas dentro do possível, ok. Assim, era o que deu, né? Realmente, assim, era o que dava e aconteceu. Mas, então, para a gente complementar, o Bjelica também, agora Kings, né, de Sacramento Kings,
chega para, ao meu ver, então, para dar um gás no banco, né? Para realmente acrescentar uma força de rotação ok. Até agora ele começou 26 jogos, né? Teve 26 jogos na temporada, 7,2 pontos, 3,8 rebotes e quase 2 assistências, né? 1,9 assistências em média. Também são números ok, embora não tenha lá tem um aproveitamento de arremesso de quadra de 46% e tal, ok, para a equipe do Heat, que manda para o Kings o Mo Harkless e também o Chris Silva. Bom, então para o Heat é isso, um poder ali de banco mais profundo, né? Também dentro daquilo que tinha, foi uma negociação boa. Uma trade entre jogadores que não estavam sendo tão aproveitados. O Bjelica até perdeu bastante espaço na rotação nos Kings, mas um jogador que ainda tem valores para acrescentar, tem um bom chute de 3, apesar de tá decaindo um pouco, né? Já não ser mais tão eficaz, né? Tão certeiro como era, mas para rotação é mais um valor interessante para a equipe do Heat. Quanto ao Kings, o Mo Harkless começou bem a temporada, foi bastante utilizado pelo Spoelstra, até a gente comentava, né? O Juan falou bastante na semana passada sobre o espaço que acabou surgindo com a saída do Jay Crowder. O Heat não encontrou ninguém para substituir ele à altura. Tentaram o Mo Harkless, não deu certo. Tentaram também o Myers Leonard e depois não lembro qual que foi outro jogador, mas foram os 3 jogadores aí que estiveram nessa posição, mas nenhum respondeu à altura. Não conseguiu fazer o papel, desempenhar o papel que o Jay Crowder teve na última temporada, porque realmente teve um encaixe maravilhoso. Agora, então, o Mo Harkless foi para o Kings, que possivelmente vai ter mais espaço lá do que estava tendo no Heat nas últimas semanas. E o Bjelica é mais um cara, assim como o Ariza, que chegou na semana passada, que pode preencher essa lacuna, fazer o papel que o Crowder fez na última temporada nos playoffs. Não é o mesmo, não tem o mesmo patamar, a mesma qualidade do Crowder, mas tanto o Bjelica quanto o Ariza podem brigar por essa vaga e ter mais espaço, pelo menos agora, nesse bom time do Heat. Cara, rapidinho, né? Antes de a gente passar para o próximo, só queria falar que, poxa, por mais que o Heat tenha feito esses movimentos importantes, né? O Heat agora ele também é quinto colocado na Conferência Leste, mas eu acho que a vida é muito difícil ainda para o Heat. É muito mesmo. Se a gente considerar que, por exemplo, um Nets saudável, tá? Um Nets com o Irving saudável, com o Durant saudável, o James Harden também em ótimo nível. O 76ers, mesmo sem o Embiid, também fez uma troca importante nessa trade deadline que a gente fala daqui a pouco. O Bucks, que chegaram com o PJ Tucker, que faltou um jogador como o PJ Tucker nos playoffs do ano passado. Até o Hornets. O Hornets talvez seja o mais ali que a gente fala, nossa, chegou ali, né? Uau, realmente fizeram um baita trabalho, não querendo desmerecer de maneira nenhuma, mas desses 3 iniciais que eu falei, eu vejo o Heat com essa capacidade de passar o Hornets, até porque estão empatados ali, né, em vitórias, mas a vida do Heat não está nem um pouco fácil. Tinha que fazer alguma coisa e tem que fazer alguma coisa se quiser chegar de novo às finais, porque tem muito time bom na sua frente, né? O Hornets aí nessa posição, né, em quarto no leste, é a mesma história da vaca em cima do telhado. Eu queria fazer isso. Você não sabe como foi parar lá em cima, mas tá aí. Uma hora vai cair. Ainda mais agora sem o Lamelo. Mas a questão é que o Heat, obviamente já pensando no futuro, nos playoffs, consegue reforçar o elenco e precisava, né? Porque assim, o Nets realmente construiu um mega time, talvez o grande favorito no leste, talvez na liga para ser campeão. Tem os Bucks que bateram na trave, tem um ótimo elenco, trouxeram o PJ Tucker, como você disse, para justamente suprir a carência, o maior problema que eles tinham. E tem os Sixers, que é o melhor time por enquanto do leste, deve ter Embiid, deve ter força máxima nos playoffs. Então é justamente isso, para brigar de igual para igual com esses times. Não se imaginava o Heat sendo o vencedor, né, o campeão do leste na temporada passada, e chegou lá. Quem sabe possa acontecer de novo? Acho difícil, porque realmente tem qualidade e agora os adversários conhecem mais o Heat, né? Sabem as estratégias de jogo, como é que a equipe joga. Então, eu acho bem interessante realmente, não só o Oeste, mas o Leste extremamente competitivo nesse ano. Cara, eu não sei se a gente falou no início, eu realmente me perdi, mas a gente falou da trade deadline que fechou hoje, mas se a gente não falou, tá? Perdão que eu me esqueci, mas hoje a gente se refere a quinta-feira, dia 25, tá? Então, se você não sei quando você estiver ouvindo aí, não sei se eu falei isso antes, falha minha, mas até agora você está se perguntando, nossa, hoje, dia 25 é quinta-feira quando a gente tá gravando. Beleza? O Juan até botou nos stories lá que a gente ia gravar durante a noite, então, dito e feito, tá? Só para conceituá-lo no tempo, contextualizá-lo aí no tempo. Bom,
Vamos agora para o nosso... Chegamos a quase 30 minutos aí de podcast. Vamos ao nosso momento mais importante, brincadeira. Um momento importante também, tão quanto a Trade Deadline, que é o nosso momento merchan. Em primeiro lugar, siga lá, né? Quer dizer, siga não. Acesse o nosso site, tocoiteco.com. Tem bastante texto, tendo mais textos, na verdade, sobre NBA. Tem todas as quinzenas, né? O Power Ranking atualizado sobre o Power Ranking da NBA, né, atualizado ali pelo Ron Grings. Também fiz um texto a respeito dos impactos do LeBron James, da lesão do LeBron James no Lakers, enfim. Então, confere lá o nosso site, tocoiteco.com, tá bem legalzinho. E, embora esteja em desenvolvimento, tem uma operação lá muito bacana que a gente gostaria que vocês participassem. Participe do podcast, você clica ali e manda uma mensagem pra gente. A gente sempre vai ler, vai depois comentar aqui no nosso podcast. Se quiser mandar uma cornetada, um elogio, fique muito à vontade. Nos siga também no Twitter e no Instagram, @tocoiteco, e no nosso Facebook, mesmo nome lá, facebook.com/tocoiteco. A nossa newsletter vai ao ar toda sexta-feira, portanto hoje na quinta, amanhã, sexta, vai ter a nossa newsletter. Se você estiver ouvindo isso e não é assinante ainda, tocoiteco.substack.com. Faça o favor, porque ela é muito top. E você pode ouvir esse nosso podcast no Spotify, no Podcasts, no Stitcher, né? O Stitcher é velho de guerra, né? Que coisa maravilhosa. Também é o mesmo caso da vaca em cima da vaca em cima lá do poste. A gente não sabe como que veio parar aqui, mas, enfim, até agora não caiu, né? Tá sempre aí com a gente o Stitcher. Realmente, se você ouve no Stitcher, a gente não quer desmerecer, dá um salve ali depois, porque a gente quer te conhecer. E no Google Podcasts, aonde você quiser, também no Amazon Music, enfim. Se você estiver no YouTube, por favor, dá um like, se inscreve no canal e ative as notificações. Buenas, momento merchan feito em menos de um minuto, né? Acho um pouquinho mais de um minuto, talvez. Mas enfim, vamos bem. Agora, nosso próximo destaque aqui, Bulls adquirindo o Nikola Vucevic, também um pouco surpreendente, né? Realmente um pouco surpreendente o Nikola Vucevic ter saído. Já era meio com a pedra cantada sair do Magic, mas talvez não para o Bulls. E aquilo que a gente observa, principalmente para a equipe do... Não, vamos falar primeiro do Bulls, né? Vamos falar primeiro do impacto aqui da ida do Vucevic para a equipe do Bulls. O Vucevic até o momento, né? Quase todos os jogos ali, acho que são 44 jogos, 24 pontos, 24 pontos e meio, né, de média, 11,8 rebotes e 3,8 assistências. São números muito expressivos, né? São números bastante expressivos para um pivô como o Vucevic, mas que ao mesmo tempo não estava dentro dos planos da equipe de Orlando, né? A equipe de Orlando está muito comprometida com renovar. E a equipe do Bulls, por um lado, também está precisando, tem um sentimento assim forte dentro deles de voltar aos playoffs e pelo menos vencer nos playoffs, né? Se não me engano, eu tinha visto que é uma das equipes que, talvez a terceira equipe que, né, nessa década mais tem derrotas. Eu não lembro quais são as duas primeiras, não, acho que a terceira equipe, eu não lembro quais são as duas primeiras com mais derrotas ou menos participação em playoff. Agora eu vou ver se encontro esse dado certinho. E o Bulls não é como se tivesse um time ruim. Então, por isso, a saída do Vucevic pode ter um impacto interessante ainda nessa corrida por chegar no play-in, né? Isso aí. A ideia dos Bulls é justamente fortalecer o time. Nesse momento, a equipe de Chicago é a 10ª colocada no leste, estaria se classificando para o play-in, né, a última vaga. Mas tá aí, tá muito próximo de Indiana, de Boston, até de Atlanta também. Não tem muita diferença, questão de 2, 3 jogos aí no leste. A chegada do Vucevic, que realmente era a estrela do Magic, disparado, uma média de 24 pontos por jogo, quase 12 rebotes, muita qualidade, um cara all-star, que agora deve acrescentar bastante para a equipe de Chicago. Chicago é um dos times que estava buscando uma estrela para elevar o nível, e esse é um dos primeiras ações, primeiros atos do novo front office da equipe de Chicago, né? Para quem não sabe, na última temporada, então, contrataram o Arturas Karnisovas, um cara que é famoso na liga, fazer bons negócios, agora chega então para comandar a equipe de Chicago, um negócio bem interessante. Tem, claro, a questão dos valores envolvidos, porque o Vucevic é um cara experiente, 30 anos, vai completar 31 anos ainda até o final da temporada,
mas que ainda, eu acho que tem muita lenha para queimar, e agora chega para formar uma baita dupla com o Zach LaVine, que vinha sendo o protagonista, é o protagonista da equipe de Chicago, e vai ter reforço. Não só mais o LaVine, agora as equipes adversárias vão ter que focar suas atenções em 2 jogadores. E eu imagino que com o Vucevic, de fato, o Chicago passa... Antes era um aspirante a playoffs, agora passa a ser um time que tem grandes chances de ir para os playoffs, imagino. Eu colocaria pelo menos entre os 8 aí a equipe de Chicago, porque é um cara que é capaz de produzir muito, um dos poucos pivôs que tem qualidade na bola de 3, não mais tão poucos, né? Hoje boa parte dos pivôs também chuta de 3, mas um dos com o melhor chute de 3, o Vucevic. Então ele é um cara bem completo, assim, não é só pegar rebote e fazer cesta, fazer bandeja, tem bastante capacidade também, então, de trazer algo novo para essa equipe de Chicago, que, como o Jonas já disse, passa por uma maré não tão positiva assim. Os últimos anos foram bem complicados lá para a equipe de Chicago, faz tempo que não é mais protagonista na liga. Não estou dizendo que vai ser protagonista agora porque adquiriram o Vucevic, mas dá um passo a mais para voltar para os playoffs e pelo menos incomodar. Não sei se chega a vencer uma série, mas pelo menos vai dar trabalho para o adversário, quem enfrentar os Bulls, então vai ter realmente uma pedreira pela frente. E outra, né, como eu diria, a equipe do Magic, como eu tinha dito anteriormente, está comprometida em tirar os seus jogadores mais experientes em idade, né? E o Al-Farouq Aminu é outro que se encaixa nesta pedida. Foi mais um dos jogadores enviados para a equipe do Bulls, e falar rapidinho daqueles que o Magic recebeu. Brincadeiras à parte, recebeu jogadores júnior, né? O Wendell Carter Jr. e o Otto Porter Jr., mais uma escolha de primeira rodada em 2021, com os 4 primeiros protegidos, né? Então ali protegido, como o próprio nome diz, em 2023, e uma escolha de primeira rodada em 2023 também com números protegidos, os 4 primeiros protegidos. Ou seja, para a equipe do Magic, também não quer mais nada, né? A equipe do Magic tá lá na sua... Deixa eu ver aqui qual é, que é a posição do Magic certinho. Procura. Cadê? Tá lá em 14º da Conferência Leste. E com a chegada do Wendell Carter Jr., é um cara bom, né? Uma média ali ok de 10 pontos, quase 11 pontos por jogo, quase 8 rebotes, 2 assistências. Também o Otto Porter Jr., que era outra peça em que se falava bastante na equipe dos Bulls, né? Era um dos caras que prometia, quando a gente falava do Zach LaVine, junto com esses dois aqui, do tal núcleo jovem do Bulls, que de uma forma ou de outra precisou se desfazer deles para acrescentar um impacto imediato de caras experientes, né? E é interessante porque, além das picks, que também é um valor importante, mas o Wendell Carter é um cara que ainda pode render na liga. Ele foi draftado em 2018, né, 7ª escolha geral. Não teve o início esperado, não conseguiu ter o impacto que Chicago imaginava, mas ainda tem seu valor, vai acreditar bastante nesse time jovem e agora sem pressão, sem nenhum objetivo do Magic a curto prazo. Mas claro que o mais interessante são as 2 escolhas de primeira rodada, até porque as escolhas vêm do Bulls, e o Bulls não é um time assim certo em playoffs, um time que vai brigar, vai ter uma escolha, sei lá em 20º alguma coisa. Não, o Bulls pode dar errado, né? E até ter uma escolha de loteria, quem sabe. Pois é. Então o risco aí é baixo para a equipe do Magic. Ele adquire 2 jogadores com valor interessante e 2 escolhas que podem ser escolhas até razoavelmente altas em draft. Muito bem. Bom, eu acho que também já demos conta aqui desse momento, e agora, como a gente tinha prometido, um momento do Insider. Eu esqueci mais alguma coisa. Agora é o momento do Insider, né? Do especialista Rogrings, a respeito das trocas também da trade deadline envolvendo a equipe do Celtics. Bom, para também não prejudicar vocês que nos assistem pelo YouTube, vou fazer aqui uma gambiarrazinha, só um minuto. E a gente vai ouvir, né, o que o Juan enviou para a gente, sedento por participar desse podcast, embora não conseguindo. Ele enviou para a gente um áudio, a gente vai compartilhar aqui com vocês para que escutem da voz dele. Vamos ver, acho que já está compartilhando aqui a tela. Compartilhando a tela. E vamos lá. Solta o verbo, Juan Grings. E aí, pessoal, para quem não me reconheceu, eu sou o Juan. Infelizmente não participei do podcast essa semana, não pude participar dos podcasts dessa semana,
mas pretendo semana que vem estar de volta aí. Mesmo assim, vamos intrometer aqui na gravação dos meninos, falar um pouco das trocas do Boston Celtics, né? Principalmente ali a questão a troca de 2 escolhas de segunda rodada pelo Fournier e também depois a posterior troca do Theis pelo Mo Wagner. Então vamos começar pela do Fournier. O Fournier, que é um bom armador, assim, não é nenhum espetáculo. A gente tem que levar em consideração, por exemplo, que o Magic tem um ataque muito ruim, né? Historicamente não, nas últimas temporadas tem um ataque muito frágil, um ataque muito burocrático, digamos assim, e que pedia que o Fournier fizesse várias coisas que ele não é tão acostumado a fazer, tipo armar o jogo. Ele não é exatamente um armador, ele é mais um ala armador, um cara que pontua. Então, como que eu penso nele ajudando, né, esse elenco do Celtics? Um cara para vir do banco, obviamente ele não vai ser titular, né, a não ser que hajam lesões, enfim, mas é um cara que vai vir do banco, que vai ter ali o papel de sexto homem, né, principalmente com a saída do Jeff Teague, que teve o contrato rescindido, então ele vai ser esse sexto homem da equipe do Celtics. Então, um cara que vai pontuar, um cara que vai ter oportunidade para receber e arremessar, não vai precisar pensar muito no jogo, ele vai poder servir como um desafogo para marcações duplas, triplas no Tatum, no Jaylen Brown, no Kemba Walker. Então, eu vejo com bons olhos. O preço foi bem barato, né? Foi um pouco não surpreendente, porque o Magic claramente está se reconstruindo depois dessa trade deadline, mas foi um valor bem baixo, 2 escolhas de segunda rodada, não deve ter peso nenhum para o planejamento do Celtics, obviamente, e em compensação eles ganham um cara aí que pode contribuir muito. Não resolve todos os problemas do Celtics, eles ainda vão ter questões, né, de profundidade, de montagem do elenco, mas o Fournier tapa um pouco do buraco que tinha deixado em aberto. Sobre a outra troca, o Daniel Theis, né, pivô titular do Celtics há algum tempo já, é um cara que, se for olhar as médias deles, não é nada demais, mas é aquele jogador que faz o trabalho sujo, né? É um cara que faz screen, que pega rebote, que defende o garrafão, que abre espaço para outros jogadores atacarem. Então ele faz esse trabalho sujo e às vezes não é tão recompensado por isso. O que justifica, né? O que me vem na cabeça? A troca pelo Mo Wagner, é óbvio que o Theis é melhor que o Mo Wagner, pelo menos na minha concepção. São pivôs de estilos diferentes, mas o Theis é, em geral, melhor, na minha opinião. Só que o salário do Theis é 5 milhões, ele é um inspirante agora. E o Theis trocando ele pelo Mo Wagner, que tem um salário menor, é coisa de 2 milhões ali, o Celtic sai do Luxury Tax, né, que é o imposto de luxo que as equipes que passam de determinado valor têm que pagar à NBA. Então o Celtic sai dessa taxa, paga um pouco menos de imposto e tem uma troca ali no pivô. O Theis não era um cara espetacular, ele era titular, mas nos últimos jogos já vinha dividindo bastante a minutagem com o Robert Williams, que é bem mais jovem e bem mais promissor, por ser mais jovem, né? Então, imagino que o Mo Wagner vai ter as oportunidades dele, né? Um cara que vai receber e vai arremessar, um cara para ficar do perímetro, mas não vai ser o titular. Eu imagino o Roberto Williams, se não for titular, mas tendo muitos minutos, mais minutos ainda na equipe do Celtics. É isso, pessoal. Então sigam aí com os meninos e eu volto se tudo der certo na próxima semana. Abraço. Vai dar certo, em nome de Jesus, eu tenho certeza que ele vai voltar. E é isso, né? Que momento. Falar pra você, o Jonathan, que me deu uma saudade da rádio, cara, quando a gente colocava as reportagens, cara. Não sei se pra você também foi a mesma sensação, mas que momento, né? Era muito da hora. Nossa, foi realmente uma nostalgia que bateu aqui agora, relembrando dos velhos, dos gloriosos tempos de rádio, né? Quando a gente entrava sonora e... Mas é isso aí, cara. Concordo plenamente com a fala do Juan. Quem sou eu para questionar ou duvidar dele? Tá aí. Então, acho que disse tudo, né, sobre Fournier.
Perfeito. E então, acelerando aqui, que a gente tem bastante coisa ainda para ser dita e o tempo é curto. O próximo aqui, destaque que a gente tem, os Sixers adquirindo o George Hill numa troca tripla, né? A gente daqui a pouco fala certinho o que envolveu essa troca. Vou tentar explicar, né? Então, os Sixers, eles recebem o armador, né, de Oklahoma, e em um acordo em 3, envolvendo o Philadelphia 76ers, o New York Knicks e o Thunder. O que acontece? Os 76ers enviaram o Tony Bradley para o Thunder e Nova York mandou também o Ignas Brazdeikis para os Sixers e os Sixers mandaram o armador Terence Ferguson e o pivô Vincent Poirier para os Knicks. E os Knicks, pela sua vez, mandaram o Austin Rivers para o Thunder. E para finalizar, os 76ers enviam suas escolhas de segunda rodada de 2025 e 2026 para o Thunder e uma escolha de 2021 para o Knicks. E no final das contas, uma penca de escolhas para a equipe do Thunder, né, que está fazendo um trabalho realmente absurdo, né? Agora eu me perdi quanto são mais de 30 escolhas até 2027, né? 34 escolhas nos próximos 7 drafts, 17 escolhas de primeira rodada e 17 de segunda rodada. Isso é um absurdo. Mas começando rapidinho, então, para a gente não perder tanto tempo na equipe dos Sixers, eles estavam precisando de um jogador de defesa confiável dentro da rotação, né? E um que, em específico, tivesse a capacidade de arremessar bem. E o Hill, teoricamente, é esse cara. É esse cara que pode suprir essa necessidade aí do 76ers, que tem feito uma temporada absurda no ataque, mas, como dito, precisa, sim, de um ganho, de um up na defesa. Não é o Kyle Lowry, que era o grande sonho, o objetivo nessa trade deadline da equipe do Sixers, mas é um cara que mesmo assim tem o seu valor. Primeiro, que é muito mais barato que o próprio Lowry, né? O salário dele não chega a 1/3 do que o Lowry ganha. E um cara que, óbvio, que não tem a mesma capacidade de criar drible, espaço, mas mesmo assim, um cara experiente, que traz uma experiência em playoffs, uma vasta experiência para a equipe do Sixers, já tem 34 anos, um cara que consegue também criar chute, bom na defesa e controla a bola muito bem. É um cara que tem um bom controle de bola, por isso, então, eu acho que foi uma troca acertada. Os Sixers precisavam de algo a mais para o restante da temporada e para os playoffs. Não é um cara assim que realmente um baita upgrade, por exemplo, como foi o Oladipo para o Heat, mas sim tem seu valor, um armador reserva de grande nível para a equipe da Filadélfia. E para fechar, eles receberam o Brazdeikis, o Ignas Brazdeikis, que, assim, estava sendo pouco usado, né? Então, chega ali para complementar o caldo dessa troca toda tripla, né? Então, mas o mais importante mesmo desses dois que chegaram é o Hill, com certeza. Para o Thunder, como eu disse, receberam Tony Bradley, Austin Rivers, uma escolha de segunda rodada em 2025, 2026 e dessa segunda rodada. O Thunder não precisa se dizer muito mais coisa, também está aí com seus ativos, tendo escolha para dar e vender, literalmente. E o Knicks, o Terence Ferguson, né? Se não ficou claro. A equipe do Knicks também, embora tenha feito uma temporada muito boa, realmente fora da curva, no momento sexto colocado, lutando firmemente para chegar com chances de incomodar nos playoffs, né? Isso aí. Não é um grande acréscimo para os Knicks. Acho que a equipe de Nova York foi meio que entrou ali sem saber exatamente o que ia acontecer, meio que como convidado, ganhou uma coisinha, perdeu outra, mas em tese não muda tanta coisa. O Ferguson via tendo uma grande temporada pelo Thunder, até um dos destaques da equipe, mas não é um cara que vai acrescentar tanto assim para Nova York. É um aditivo a mais, mas mesmo assim eu acho que não eleva o nível dos Knicks, que vai ser difícil manter esse nível. Está em sexto agora, né, no leste. Imagino que vai perder algumas posições, porque tem Atlanta, tem Boston atrás, mas por enquanto, então, Nova York vai realmente surpreendendo positivamente. Muito bem. Agora vamos passar aqui para o nosso próximo destaque a respeito da equipe do Mavs, né? Que também reforçam os jogadores que são capazes de atirar, arremessar, jogadores aí que dão mais opção pro menino Doncic. Bom, eles receberam o J.J. Redick e o Nicolo Melli.
É isso, né? Assim, o mais importante é que eu vejo o Redick, ele tem uma capacidade muito, muito boa, tem um movimento muito bom, um cara muito presente na linha de três, é um cara que consegue fazer jogadores se aproximar dele e tentar marcá-lo, coisa que nos playoffs isso eu vejo que vai fazer uma boa diferença. E, como eu tinha dito lá, acho que no começo do podcast, nos playoffs é muito um contra um, são batalhas ali muito importantes, matchups, né, como a gente gosta de dizer em termos até mais usados na NFL, no futebol americano, mas jogadas de um contra um. Quando ele atrai essa marcação, já libera espaço para outros jogadores dos Mavs também poderem brilhar. Então, é uma adição bem legal. O único porém nessa troca para Dallas é a idade do J.J. Redick, que tem 36 anos, mas não perderam nada demais. James Johnson, Wes Iwundu ou até a escolha de segunda rodada não são valores tão importantes e trouxeram um cara que estava faltando. O ataque dos Mavericks vai bem, mas não tão bem como, por exemplo, a temporada passada, quando foi o melhor ataque da liga, né, o melhor da história. Nessa temporada é apenas o nono, ou seja, regrediu um pouquinho. E o J.J. Redick vai mais ou menos fazer o que o Seth Curry fazia na temporada passada, que era o principal chutador de 3. Ele vinha do banco e acertava a bola a rodo. Ajudava bastante o Doncic a desafogar ele criava jogadas e o Curry finalizava. E é isso aí. O Redick basicamente vai ter que acertar a bola de 3. Como eu disse, um cara muito experiente. Mais uma vez, então, traz essa experiência em playoffs também para a equipe dos Mavericks. Mas como comentei, é um cara já no fim da sua carreira, não vai acrescentar tanto assim, mas basicamente a bola de 3 que estava faltando melhorar para a equipe dos Mavericks. Agora, então, com o J.J. Redick, um dos maiores chutadores de 3 da história, com certeza vai melhorar, né? Tende a melhorar, pelo menos. É isso, né? Como se o Mavis pudesse fazer muita coisa. Então, dentro dos valores ilimitados ali, eles conseguiram um cara que tem um histórico muito bom. Enquanto isso, eles mandaram pro Pelicans, né? O James Johnson e o Wes Iwundu, e uma escolha de segunda rodada, que também esses dois não estavam lá fazendo... não estava jogando muito dentro dos Mavs e talvez não mude indo para os Pelicans, né? Como se fossem jogar. Então, ficou de bom tamanho ali, elas por elas. Aqui, agora a gente vai falar também de uma troca um pouco inesperada também, né? A equipe do Clippers recebendo o Rondo, mas não por ter recebido o Rajon Rondo, mas por aquilo que eles enviaram. Né, assim, eu vejo que, por exemplo, eles terem mandado vamos lá, então. O Clippers recebem o Rajon Rondo e enviam para o Hawks o Lou Williams, 2 escolhas de segunda rodada e mais money, né? Mais cash ali envolvido. Então, para o Hawks, recebendo o Lou Williams, que é um dos melhores da atualidade, um dos melhores sexto homens da atualidade, e mandando o Rajon Rondo, que não estava jogando também nos Hawks, é meio estranho. Eu não entendo muito bem qual é que foi o propósito do Clippers. Talvez você pode falar, porque o Rajon Rondo conhece o Tyronn Lue, já jogaram junto, quer dizer, Tyronn Lue quando estava lá no Celtics, o Rondo também estava lá, então tem essas experiências, existe o playoff Rondo, né, a mística sobre o Rondo, mas eu realmente não sei, porque o valor que os Hawks recebem, a priori, no papel, é bem maior. É difícil de entender, né, de engolir essa troca, mas tentando explicar um pouquinho o lado dos Clippers, é um time que tem um baita ataque, né? Eu acho que é o melhor ataque em números da liga, mas que precisa melhorar algumas coisas. Essa troca, então, de talvez o sexto homem, né? Ganhou várias vezes, 3 vezes eleito sexto homem da liga, por um cara, um veterano, o Rajon Rondo, um cara que tem essa fama, né, essa mística nos playoffs, mas já não vive mais a sua melhor fase, jogou pouquíssimo pelos Hawks, mas é um cara que vai acrescentar bastante para o gerenciamento da partida, né? Um cara que vai controlar a bola, fazer a bola rodar, e é isso aí, ele ganha um pouco mais disso, né? No caso, o Williams era mais de criação, de definir jogadas, de ir para cima. O Rondo não, ele vai segurar um pouco mais a bola, vai visualizar a quadra, vai passar, vai espaçar. Com isso, então, os Clippers ganham um pouco por esse lado. A experiência dele, essa capacidade de segurar mais a bola e decidir o que vai fazer com ela. Por outro lado, para os Hawks, aí sim, uma troca maravilhosa, quase que incontestável para a equipe de Atlanta, que além de ganhar o Lou Williams, que é um cara mais jovem do que o próprio Rondo, e não estava quase nem jogando, né, entrou pouquíssimo em quadra em Atlanta, ainda tem 2 escolhas de segunda rodada que podem ser sim proveitosas, e o Clippers inclusive perde, né, o Clippers já quase não tem escolha de draft, e aí manda mais 2 escolhas lá para Atlanta, então esse lado não dá para entender muito. Agora, quanto ao Williams lá nos Hawks, é mais um cara de criação,
seja tanto criar pontuação, criar drible para companheiro, poder finalizar. Um cara que vai acrescentar bastante porque elevam o nível da armação no banco de reservas, porque tem o Trae Young, que é o cara do time, mas, tem o Chris Dunn, que jogou pouquíssimo ainda, que agora está chegando realmente para a temporada, mas o Williams tem um poder de criação maior, um cara que, não à toa que já foi eleito sexto homem, porque ele participa muito do jogo, ele consegue entrar em quadra e manter o nível do time titular, para não deixar decair muito, então foi uma troca acertadíssima para a equipe de Atlanta, que vai realmente se fortalecendo, vive boa fase e deve sim se classificar para os playoffs, ainda mais com essa adição, enquanto que os Clippers realmente foi uma jogada sem muito nexo. E não se livraram também do Collins, né, que era outro jogador que era muito pautado para sair do Hawks e tal, seguraram o Collins, uma decisão, ao meu ver, também inteligente do Travis Schlenk, né, o general manager. Então, um trabalho bem feito, a gente exaltava o Hawks alguns episódios atrás, ok, tá rolando. E o Clippers, vamos ver que fim está sendo levado para essa equipe de Los Angeles. Bom, aqui, 55 minutos, né, de podcast, eu confio que talvez em 1 hora exatamente, talvez a gente consiga encerrar. E o próximo e último, né, destaque aqui nosso da trade deadline é o Norman Powell indo para a equipe do Blazers, né? Nessa ida para o Blazers, o Raptors recebe o Gary Trent Jr. e o Rodney Hood. O grande quê da questão aqui é justamente o Gary Trent e o Norman Powell, né? O Powell, sem dúvida, ele dá mais talento para a equipe do Blazers a curto prazo, né? Então, não sei mais o que o Blazers poderia conseguir, mas, sem dúvidas nenhuma, é suporte para o Lillard e continuar ali vivo e sonhando para incomodar dentro da conferência. Só passando um pouco algumas estatísticas, o Powell nas últimas 2 temporadas então, tem uma média de 17,6 pontos e um aproveitamento de acima de 50% nos chutes de quadra e acima de 40% no chute de 3. E isso tudo com menos de 30 minutos em quadra. Então é um cara muito produtivo. Talvez as pessoas não percebam muito ele lá nos Raptors por conta de outros jogadores, mas essa troca então é um potencial ajuste, né? Ainda mais agora tem o líder, tem o McCollum, um cara que vai produzir bastante a curto prazo. O Trent se tinha uma expectativa muito grande em cima dele, ele até vinha jogando bem, mas eu acho que não chegou a se tornar aquilo que os Blazers esperavam dele, por isso dessa troca. É um valor muito interessante também para a equipe dos Raptors, que adquire um cara jovem, né? O Trent tem 22 anos, neném ainda, tem muitos anos na liga, um cara que pode evoluir. Tem o Rodney Hood, que é um cara interessante para rotação, que pode entrar durante o jogo e acrescentar também um pouquinho, mas realmente a troca era Powell por Trent, e aí é uma troca mais equilibrada aí. Dá para entender os dois lados. Sim. Dependendo do ângulo, um time está ganhando, aí do outro ângulo, a outra equipe sai melhor. Mas realmente o Powell, talvez, a curto prazo, seja de mais-valia. Pode produzir mais do que o Gary Trent, enquanto que o Raptors é um time um pouco incerto. Talvez a gente não sabe se vai continuar lá em cima brigando por playoffs ou se vai para uma reconstrução. Ainda tem grandes valores. Mantiveram o Lowry, eu acho que isso meio que mostra que eles não pensam em reconstrução agora. Tem Lowry, tem Siakam, tem Van Vliet, que vem crescendo bastante, e agora então tem Gary Trent, mais um cara jovem e barato, né? Por um lado ele é mais jovem e mais barato que o Norman Powell, então uma troca bem interessante para ambos os lados. É isso, o Wood é mais para emparelhar os valores, né? Porque também é bem ok mesmo, né? Não é como se ele estivesse fazendo alguma diferença. Bom, respira. Acho que conseguimos, né? Mais alguma consideração, Jonathan? Acho que falamos muita coisa mesmo. Eu acho que essas eram as principais trocas. Com certeza. Tem muitas outras, mas a gente não teria como. Foi 1 hora praticamente. A gente falou de 8, 9 e falou rápido ainda. A gente só passou por cima. Assim, o mais importante que você não pode deixar de saber. Eu acho que a gente conseguiu dar conta do recado. Sem Juan Grins, que é o nosso editor. Insider, né? Insider da NBA. Acho que a gente fez o nosso melhor. Espero que tenhamos correspondido às expectativas. Com certeza. Mas se não quiser ficar por fora de nada, tem uma super atualização lá no nosso Instagram, então confira lá. Já vou encerrando aqui e deu passo, né? Porque você deve seguir a gente no nosso Instagram.
Como se diz o nosso script, o Toco e Tackle vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir a gente no nosso Twitter, @Toco e Tackle, e lá no Dito Cujo Instagram, onde o Angrinx postou basicamente todas as trocas que tiveram. Então, se você perdeu alguma coisa, se quer confirmar alguma coisa, lá no nosso feed tá tudo bonitinho. No nosso Facebook, facebook.com/Toco e Tackle, você acompanha também nossas atualizações lá, os nossos textos, nossos vídeos, e o nosso site, lindo, maravilhoso, tocoiteckle.com. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, ela é semanal, ela é gratuita, tocoiteco.substack.com. Ouça o nosso podcast semanal sobre NFL, que olha que coincidência, também falamos de novos jogadores e novos times e trocas importantes, então dá um chego lá. E siga os nossos perfis pessoais, o meu @Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ no Twitter. E o seu, Jonathan Mumba? O meu, @Jonathan Mumba. Safado, ainda não falou o Twitter, né? Esperamos ansiosamente a vinda desse novo Twitter aí, hein? Esse vai ser o grande evento. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Tackle NBA. Tchau, tchau. Que momento, ó. Aqui na pós-gravação, falta 5 segundos para acabar. Eu vou acabar em 1 hora certinho. 3, 2, 1, tchau!